Gosto de ver o santuário de um inimigo profanado pelos espíritos de seus próprios adoradores. Os altivos elfos do passado tinham muito respeito por seus espíritos. Que afronta deliciosa! No último vídeo, começamos a falar sobre a parte do ciclo das almas, como a luz e a vida lidam com elas. Entendemos que luas cuidam de almas também, mas como Bolsandi, sendo um Heli sacerdote, se tornou um lua? Como Eluna se tornou uma deusa? E como a luz se mantém até hoje no topo dessa pirâmide de poder? Responderemos isso, mas também o que está por trás da queima de Teldrassil e dos Elfos Noturnos. Eluna se justificou dizendo que era para salvar a irmã e as Shadowlands da seca, mas será mesmo que era só isso? Será mesmo que Eluna é a santa que aparenta ser? Vem cá, que eu vou te mostrar a outra face dela. Mas antes, que tal uma montaria lendária nova para você? Já somos quase 15 mil inscritos e decidimos recompensar vocês quando alcançarmos essa marca. A partir de hoje, todos os comentários estarão concorrendo a esta montaria. Quando alcançarmos os 15 mil inscritos, sortearemos entre quem comentou nos vídeos até lá. E tem mais. Vamos fazer uma enquete para vocês escolherem um dos vários vídeos exclusivos de membros aqui no canal. O mais votado será liberado para que todos vocês possam assistir. Já deixa o like, o hype e o seu comentário para participar. Como João Teixeira, que escreveu, continue esse excelente conteúdo. Isso motiva demais a continuar. Muito obrigado também à nossa membra lendária de Diamante, Queen, e a todos os membros lendários que nos apoiam até aqui. Qualquer outra informação está, como sempre, no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo. Agora chega de papo e simbora pro vídeo, logo após a vinheta. Daí você me pergunta, mas Andro, como Muezala transformou Bolsandi em um lua? Como funciona isso? É um ritual? No livro Grimória das Terras Sombrias e Além, é dito que os luas são nada menos que espíritos ligados a Ardenweald, que tem adoradores. Em outras palavras, Bolsandi era simplesmente um sacerdote de Muezala. Quando morreu, foi para Ardenweald, ou melhor, para o outro lado, e lá, Muezala lhe ensinou como se tornar um lua. Como? Ajudando habitantes de Azeroth, como os Trolls de Zandalari. Se fizer isso por mim, meu sangue, minha linhagem será sua. Todo mundo que te suceder vai manter o trato, me servir na vida e na morte. Para sempre. Trato feito. E, claro, fazendo pactos, como o que ele fez com Rastakhan. Chegou tarde demais, Rastakhan. Levanta. De pé, Mitrax. De pé. Bolsandi! Nós temos um trato! Me conceda seu poder! Quando Bolsandi deu esse poder a Rastakhan, eu fiquei me perguntando, mas que poder é esse? E agora ficou claro? O que o Bolsandi dá a Rastakhan é ânima, a essência de almas, no poder puro que faz as Shadowlands funcionarem. Assim como Rastakhan fica muito mais poderoso, o Jailer também ficou, bem como seus servos. A ânima é o que faz um Hellis Espírito se tornar um lua. Ou seja, quanto mais adoradores, quanto mais almas, mais ânima e, claro, mais poder.
Os adoradores, ao adorarem determinada entidade, elas enviam parte de sua essência e poder para aquela entidade. Algo parecido com a fé, ou como o que vemos em Dragon Ball. Por exemplo, quando Goku reúne forças de pessoas comuns para fazer a Genkidama, vocês lembram? Claro, não é para fazer um mega ataque, mas para energizar essa entidade, que no caso seria Bolsandi. Do mesmo modo, quando morrem e entregam suas almas a essa entidade se torna mais forte, porque tem uma alma e o seu poder inteiro a seu serviço, e claro, a ânima que está nessas almas alimenta a entidade, seu reino e seu poder. Quanto mais almas e adoradores, mais poder. Vocês estão entendendo o que isso significa? Isso abre nossas mentes para outras compreensões. É a chave para segredos que até hoje não foram revelados. Se com alguns adoradores e almas um Hells Espíritos de Ardenweald se torna um Loa, Mussangi colocou Zandalar inteira para me adorar. o que acontece quando você tem incontáveis adoradores em Azeroth, em Draenor e até em Shadowlands? Sim, Eluna se tornou a deusa que conhecemos. Não porque nasceu uma deusa, mas porque tem poderes de uma. Isso confirma ainda mais que de fato as forças e os reinos estão divididos por energia. E é os adoradores de Eluna que estão por todo o universo, que garantem que ela não só seja, mas ela esteja e permaneça nos reinos da vida, com tanto poder. Eu me lembro deste poder. A força dela cresce. É a Cajapante. Eu vou ajudar, mas é bom que saiba, a fúria de Eluna não cede facilmente. A guerreira da noite vai aniquilar todos nós. Ela deve ser contida. O que não é diferente, é claro, da luz, que tem adoradores incontáveis, provavelmente muitos mais que a própria vida. Os humanos, os elfos sangrentos, o exército da luz, Irel em Draenor e em tantos outros mundos. De joelhos, campeão. É um privilégio raro e deveras especial receber a bênção de um Naro. Todos os dias adorando e servindo a luz. Imagine o quanto poder é enviado para os reinos da luz todos os dias. Os guardiões, mestres dos Naros, estão no topo dessa pirâmide de poder. Não por acaso, eles, mais do que todos, aprenderam a conquistar. E mais que isso, a manter esses adoradores. Viu gerações viverem e morrerem com correntes invisíveis, presas a uma força que lhes proporcionava momentos fugazes de paz, em troca de obediência absoluta. Fica claro assim que enquanto as forças de baixo, que precisam de almas para não caírem no void ou para serem elevadas para os reinos superiores, as forças dos reinos superiores são alimentadas não somente por almas, ou pelo menos não somente, mas talvez principalmente por adoradores. É eles que elevam essas forças, é eles que mantêm elas nos reinos superiores. Diante disso, fica claro o motivo da preocupação e até do choro de Eluna, quando ela descobre que as almas que enviou para Ardenweald foram para Gorja e sofreram horrores indizíveis. Dor, sofrimento, desespero. Nos decepcionou. Tirande, as chamas, Teldrassil, Silvana. Não há paz na morte. É mentira. A Banshee venceu. Toda a vida consumida. Abandonados por Eluna, sacerdotisa. Mentiras. Vingue a Teldrassil. Vingue-nos. Ali, ela não perdeu apenas almas que mais tarde alimentariam os reinos da vida, mas também adoradores, pois incontáveis elfos. Eluna, por acaso olhou por nós enquanto a Teldrassil queimava? Onde?
está ela? Essas terras foram renegadas por Eluna. Eluna nos abandonou! As promessas de Eluna eram falsas. Foi tolice minha acreditar. Nenhuma palavra. Somente dor. Passaram a odiar Eluna? Ashalteradas! Sofra como eu sofri! Eluna, que se dane! Eu vou ficar assistindo vocês queimarem. Que nem ela! Além disso, ela permitiu que os elfos morressem para que Ardenweald não perecesse pela seca de almas. Ela deixou claro isso bem aqui. Eu ouvi vocês clamarem. Senti sua dor. E no rastro da tragédia, mandei uma torrente de almas para vocês. O ciclo de vida e morte é o que garante que as almas que vão para Shadowlands possam voltar para os reinos da vida, alimentando o reino e os seres que lá estão, mas principalmente depois essas almas vão para Azeroth e lá se tornam adoradores mais uma vez, não só alimentando Eluna e os outros deuses do reino da vida, mas também convertendo outros seres de Azeroth e outros mundos para que se tornem também adoradores, e assim aumentando o poder enviado para Eluna e os reinos da vida. Tudo é sobre poder. Aqui entra o comentário do nosso lendário Salvino Jackson, que questionou: Eluna é uma farsa? Eluna, como as outras forças, buscam sobreviver num universo que, mesmo dividido e separado, está frequentemente em batalhas pelo poder e controle de tudo. Eluna parece sim muito benevolente, mas também parece ser um obstáculo e um problema para muitas forças. Quem lembra do Teorizando, onde falamos que Amantu arrancou a árvore da vida dada por Eluna Eonar e disse que a vida deve ser controlada. Eluna não viveu por todas essas eras por acaso, e acreditamos que em Harandar, agora em Midnight, onde é dito que todas as raízes das árvores do mundo se encontram, certamente Eluna tem conexão com esse lugar e talvez até com esse povo também. Talvez conheceremos mais sobre os planos e objetivos da vida e entenderemos melhor o que o Amantu quis dizer com a vida é caos. Eu sei que para muitos é tão decepcionante quanto chocante tudo isso, mas não podemos esquecer que por mais benevolentes que a vida e a luz sejam, as 6 forças lutam eternamente não somente pela sobrevivência, mas também e talvez até principalmente pelo poder. Diante de tudo isso, nos perguntamos: será esse o plano de Xalatar? Absorver todas as forças do cosmo? Imagine o tamanho de seu poder com todas essas almas e poderes. Até aqui entendemos que o objetivo final de Xalatar é tomar a alma do mundo para si, mas diante de tudo que estamos vendo, será mesmo só isso que ela deseja? E se na verdade ela estiver subindo essa pirâmide de poder? Não se esqueça, há muito tempo ela declarou Eluna a sua inimiga. Gosto de ver o santuário de um inimigo profanado pelos espíritos de seus próprios adoradores. Os altivos elfos do passado tinham muito respeito por seus espíritos. Que afronta deliciosa! Não podemos esquecer que ela tentou tomar o poder de Eluna. Na tumba de Sargeras, uma sobra do poder permanece neste templo partido. Ele tem que ser nosso. Venha, entre no círculo e tome-o. Sabe o que Eluna fez? Matou o jogador por isso com um único raio lunar. Sim, o jogador morre mesmo. E é aí que Xalatar fala: a culpa é minha. Parece que essa deusa arrogante ainda reina aqui. Que pena. Eluna é dos reinos da vida. Como vimos, o nível de poder da vida está acima dos titãs. Só está abaixo da luz. Logo, pelo menos teoricamente, Eluna é sim mais poderosa que Xalatar. Ou, com os poderes que tem depois de absorver dimensões, deve ter o mesmo nível de poder. Pelo menos,
Se para entrar nos reinos acima, como o da vida, precisa de muita energia, não será esse o objetivo de Xalatar conseguindo mais e mais poder? Finalmente derrotar sua antiga inimiga e no final destronar a luz que hoje está no trono mais alto de poder dessa pirâmide? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Na próxima parte falaremos sobre Tross, como Goraktor disse. Espero vocês na Terra Morta. Tross despertou! Falaremos também do ciclo de almas da Desordem de Sargeras e também da Ordem dos Titãs. Se você está gostando mesmo, deixa o like e escreve continue nos comentários. Para continuarmos, muito obrigado por assistir e até a próxima, lendários. Criança tola, você carece de visão. A morte é uma força inevitável que persegue cada passo seu.